essa questão da primeira turma, é importante a gente retomar, o Marco Aurélio tem razão, é isso, nós também temos defendido isso aqui com unhas e dentes. Não dá para esse julgamento ser na primeira turma, seja o olhar que você tenha para o caso, né? Em primeiro lugar, eu acho que a única forma de você concordar que ele não devesse ser no plenário é você acreditar que ele deveria ser na primeira instância. Se você acredita que ele deve ser na primeira instância, é a única alternativa dele não ser no plenário. E deveria ser na primeira instância porque nenhuma daquelas pessoas tem foro privilegiado, né? E por isso que esse julgamento deveria estar na primeira instância federal. Mas, de qualquer maneira, não estando na primeira instância, deveria estar no plenário. Por quê? Porque, primeiro, a primeira turma tem 3 ministros, 3 dos 5 ministros sob suspeição ou impedimento. Ou seja, 3 desses ministros deveriam estar afastados do caso. Se você tem 75% dos ministros com algum tipo de impossibilidade de julgar, e não são questões quaisquer, são questões objetivas. O ministro Moraes é vítima do caso. O ministro Dino tem processo contra o Bolsonaro, que é supostamente o mandante. Processo mesmo. Ele ajuizou o processo dizendo que o Bolsonaro tinha difamado a ele. Quer dizer, como é que você pode suportar uma situação dessa? Questões objetivas. A gente não está dizendo aqui de algo da minha opinião, do que eu acho, eu penso que. Não é isso. É objetivo. Pau, pau, pedra, pedra. E essa turma é, portanto, incompetente. Não só por isso, mas também porque o caso é complexo. Esse caso precisa ir para o plenário. Ele não pode ficar numa turma só. Veja, a gente está julgando um suposto golpe de Estado de um ex-presidente da República. Eu tive a surpresa de outro dia num debate, inclusive com um advogado, ele me dizer o seguinte: não, esse caso não é tão complexo assim, por isso ele deveria estar na primeira turma. Pô, se a gente acha que um golpe de Estado de um ex-presidente da República não é um caso complexo, então o que vai ser complexo nesse país? Então qualquer coisa o plenário nunca vai se reunir mais. Vamos fechar a possibilidade daqui para frente que o plenário se reúna. Mas também, para além disso, temos mais um argumento, que é o de que os réus do dia 8, que supostamente foram mandados ou incitados pelos denunciados, sobretudo por Bolsonaro, é isso que diz a PGR, parte desses réus do dia 8 foram julgados pelo plenário. Então você tem os mandados julgados pelo plenário e os mandantes julgados por 5 juízes. Os mandados são avaliados por 11 juízes, os mandantes por 5. Que justiça é essa? Isso fere a isonomia constitucional. Então a gente está diante, claramente, a resistência desses ministros a levar esse caso ao plenário mostra que, primeiro, nós estamos diante de um caso que é um julgamento político e só. Tá? Porque, senão, por uma questão de critério jurídico e de justiça, eles teriam levado ao plenário. Muitas pessoas, inclusive, professores historicamente da esquerda, estão concordando com isso. Então, se nem os ministros ouvem pessoas da esquerda, olha só o lugar em que eles estão, o quanto que esse caso está politizado na cabeça desses ministros. Então, a primeira razão é que o caso é político. A segunda razão é que eles têm pressa, eles têm urgência para que isso não invada o ano eleitoral de 26. E justamente para eles poderem tirar o bolsonarismo da frente do tabuleiro político a tempo. É isso que está na mesa, é isso que vai acontecer. E para isso eles precisam ter um julgamento mais rápido, mais concentrado, com 5 ministros que mais ou menos pensam igual. O Fux fez uma ou outra dissidência, mas a gente tem que entender que o Fux muito provavelmente vai fazer dissidência em relação à pena. Ele vai fazer isso com o caso da Débora, vai provavelmente baixar a pena dela e vai fazer isso em relação também a esses denunciados, se a pena for muito extensa. Mas acho muito complexo e muito difícil que o Fux faça qualquer outra dissidência mais efetiva em relação aos seus colegas. Esse julgamento é um julgamento que está ali justamente pela concentração. E é improvável que esses 5 não tenham conversado antes desse julgamento acontecer. Então, a gente tem, no fato de estar na primeira turma, uma questão muito mais política do que jurídica, e a intenção é fazer com que esse caso corra o mais rápido possível e impeça que o bolsonarismo exerça influência nas eleições de 26.